E sobre o conflito, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Seja muito bem-vindo ao Fast News. Uma boa tarde. Boa tarde, Elisângela. É uma satisfação estar de volta aqui no Fast News. Obrigado por me receber. Imagina, professor, falar desse assunto, né, é bastante complicado em relação aos reféns. A gente acompanha aí agora essa expectativa da terceira lista. A gente teve informação também que o Hamas impediu a entrada de ajuda humanitária hoje, né? Esse acordo, digamos assim, pode ser uma forma que o Hamas também se reorganize para depois que tudo seja cumprido, eles voltem de uma outra maneira a atacar? Ontem a gente viu um atraso de mais de 2 horas sobre a alegação de não terem chegado os caminhões de ajuda humanitária na faixa norte, né, na região da cidade de Gaza. E hoje essa notícia de ter atrapalhado a circulação levanta sim essas suspeitas que o grupo está ali tentando jogar com a negociação, dentre outras coisas, como uma forma de se reorganizar, apesar de ser visto como um vento, né, de alívio e ter fora do acordo específico também liberado trabalhadores de outras nacionalidades. A gente também pode ventilar que isso é um indício que o Hamas talvez esteja com dificuldade de estoques de alimento e, dentre outras coisas, está liberando pessoas que aí ele não precisaria ficar responsável sobre esses e focaria apenas na retenção dos militares e reservistas israelenses como margem de manobra, né, para futuras negociações. E provavelmente acredita que depois deste acordo, um cessar-fogo é praticamente impossível. Israel já deixou muito claro que vai acabar com o grupo terrorista Hamas. Quais as projeções, né, que o professor faz para depois deste acordo? Qual será o passo a partir dali? Por essa negociação, existe a possibilidade de liberação de até 100 reféns civis que estão sobre o Hamas, 100 israelenses, sem contar os estrangeiros. Eu falo isso porque houve a apresentação de uma lista de 300 nomes de palestinos que estão reféns ou cativos com Israel, e como a proporção é de 1 para 3, é possível que esse cessar-fogo organizado para 4 dias chegue a se estender a 8 dias. E diante a pressão interna de Israel ou pressão internacional, haja espaço para a negociação de um cessar-fogo mais prolongado. Mas ao que a gente acompanha hoje, o clima é de animosidade, de rivalidade, com acusações recíprocas ontem e hoje de quebra do que foi compromissado, dificultando, portanto, que haja uma renovação. Mas a gente não está negociando, né? Quem participa dessa conversa por intermediação do Catar, e talvez eles estejam mantendo em segredo quais seriam os termos de futuras negociações. O mais provável é a gente seguir o que está público, tanto a liderança do Hamas insistindo, né, que a sua luta segue válida, que eles têm capacidade de continuar combatendo, e do outro lado, tanto o primeiro-ministro de Israel, quanto o presidente, quanto o responsável pela Força de Defesa, né, as Forças Armadas de Israel, insistiram que eles estão aproveitando esses dias para se reorganizar e conseguir, logo depois de encerrado o compromisso, portanto, no 5º dia, os combates retomarem, e aí Israel imagina que com mais inteligência, né, coletada, poderá obter uma vitória militar sobre o Hamas. Eu tenho para cá a minha dúvida se essa será uma vitória garantida ou mesmo uma vitória rápida. Afinal, por enquanto, a gente não tem imagens de Israel alcançando e destruindo os túneis de altíssima profundidade, sem contar a possibilidade de parte dos combatentes estarem no setor sul, e a pressão internacional para reduzir ainda mais a área em que o povo palestino fica em Gaza é muito grande para que não aconteça. Inclusive, a maior liderança que apoia Israel, os Estados Unidos, pelo menos publicamente, disse que não estaria tão disposta assim para os combates chegar a Khan Yunis, né, que é na parte do sul da faixa de Gaza. Mas a gente tem que aguardar novas notícias. E professor, o senhor falou sobre os túneis, né, inclusive diretores e médicos de um dos hospitais ali, um dos maiores da faixa de Gaza, foram detidos para serem interrogados, porque eles sabiam desses túneis, né, que o Hamas
o grupo terrorista usava para ficar ali mesmo escondido e fazer as intervenções deles. Tudo isso tem sido investigado minuciosamente. É isso o que a gente espera. Parte desses túneis são conhecidos até porque foram construídos por Israel. O ex-primeiro-ministro de Israel foi à televisão e assumiu isso, mas de lá para cá novos túneis foram construídos, edificados como uma rede, tanto de transporte ilegal para cortar o bloqueio de Israel, como também para construir base de apoio de toda a atividade do Hamas, especificamente a atividade bélica. Então, portanto, quando Israel realiza detenções dentro da faixa de Gaza, das pessoas que circulam por ali e tentavam sair do norte para o sul, e especificamente dentro dessas instalações que eles tomaram conta, escolas, campos de refugiado e hospitais, tem por objetivo aumentar a quantidade de informação que a inteligência tem, aumentando, portanto, na sequência, a possibilidade de encontrar portas e entrar dentro desses túneis, ou pelo menos lançar dispositivos de drones ou então bombas que possam eliminar a possibilidade do Hamas sair desses túneis. Só que isso tem que ser feito com muita cautela, porque existe o perigo, certamente por notícia sabe-se, que alguns reféns podem estar nesses túneis mais profundos. Então, qualquer atividade militar tem que ser cautelosa para não quebrar esse que é o compromisso de retomar todos os reféns. E, professor, uma coisa que chama bastante atenção e que também já foi até discutido em relação aos reféns, né? Liberaram alguns prisioneiros, digamos assim, criminosos, e isso chama atenção porque, querendo ou não, podem contribuir com o Hamas de alguma maneira, não é mesmo? Mais ou menos, Elisângela, porque uma das exigências de Israel é que na lista do Hamas não aparecesse ninguém que tivesse cometido atentados contra a vida de israelense. Quando muito o que se tem são os detidos administrativos, que é uma tática que é conhecida, que o Hamas adota há décadas, de capturar israelenses para trocar por reféns palestinos que estejam em detenção israelense. Então houve uma elevação de detidos palestinos como essa base de troca. Então, são aqueles acusados de ter algum vínculo familiar com o Hamas ou pessoas que lançaram pedras ou que realizaram algumas afrontas às tropas militares, mas que não correu risco. Mas a gente não pode eliminar, como eu mesmo acabei de dizer, que em existindo um vínculo familiar ou vínculo político e ideológico, que alguns desses libertos acabem depois combatendo com o Hamas. Mas essa é uma questão de cunho pessoal, né? Se essas pessoas vão se sentir no dever pessoal de desonrar, por assim dizer, Israel e aderir a uma luta e um combate militar. Mas esperamos que, como Israel fez essa exigência de aparecerem na lista apenas aqueles que não teriam vínculo do Hamas, que esse seja um risco pequeno, que as pessoas aproveitem dessa oportunidade que foram trocados por reféns para seguir uma vida pacífica, tocar a sua vida com os seus familiares e não se envolver em futuros combates. E, professor, diante da situação, Israel vai responder por crime de guerra, mesmo que o Hamas, né, tenha iniciado esse conflito, porque a gente sabe que o Hamas até então é um grupo terrorista e não caberia o grupo responder por crime de guerra, mas sim Israel. Os dois podem responder. O direito internacional humanitário, ele tem ali um conjunto de tratados, dentre eles, na década de 70, houve a expansão para que beligerantes, movimentos de libertação nacional e também insurgentes, e esse terceiro grupo envolve também esses que se militarizam para contestar a postura de algum Estado, têm responsabilidade de cumprir o direito internacional humanitário. Do outro lado, a gente tem a possibilidade dos crimes que estão sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E aí ele não julga grupos, não julga estados, ele julga pessoas avulsamente. Então é possível que dentro do Estado da Palestina, é possível que dentro do Estado de Israel, as suas respectivas cortes recebam denúncias, depois de coletas de prova, de abusos. A outra possibilidade é o procurador do Tribunal Penal Internacional, que já reconheceu que tem jurisdição sobre tudo
tudo que acontece no conflito, apresentar sim denúncias, mas aí no tribunal que tem sede em Haia, e pessoas avulsamente serem acusadas e responderem por crimes específicos. O Estado de Israel como um todo só seria acusado de crime de guerra, crime contra a humanidade, genocídio ou outras coisas de forma coletiva, se o Conselho de Segurança assim definir e, portanto, na sequência gerar uma responsabilização que pode ser interrupção de relações diplomáticas, interrupção de relações econômicas, e esse cenário é bastante pequeno. Se existe risco de futuras acusações e julgamentos, é de pessoas avulsas, né? E aí podem ser de combatentes, como podem ser de lideranças. Muito bem explicado. E, professor, acredita que outros países, porque até então o que parece é que essa guerra mesmo não vai ter fim, um cessar-fogo tão cedo. Outros países podem entrar nesse conflito, assim como grupos também, como o Hezbollah, que a gente sabe que já mostrou aí um trabalho bastante forte em relação a Israel. Outros países podem entrar e aí seguir uma nova fase essa guerra? Diplomaticamente está tendo uma pressão para tentar abafar o conflito, evitando que a comunidade internacional sofra com mais essa instabilidade econômica caso haja um conflito de larga escala naquela região. Especificamente, Europa e Estados Unidos estão lidando com problemas orçamentários muito grandes e do apoio da Ucrânia, e ficaria bastante difícil de ampliar a sua oferta de armamentos e mesmo envio de militares para Israel, caso esse conflito se expanda. Mas certamente nós já temos notícia, se existir perigo do Hamas deixar de existir e se Israel avançar para a área sul, que o Hezbollah prometeu que essa é a sua linha vermelha, né? Esse é o momento que ele passaria a atuar efetivamente, abrindo uma fronteira norte de combate direto e não apenas essas escaramuças, essas trocas de ataques para perda um para um, né, entre Israel e eles. E em caso de envolvimento do Hezbollah diretamente, dos Houthis também ali vindo ao sul, a gente pode esperar o engajamento de outros países. O perigo maior seria do envolvimento da Turquia, porque aí colocaria em grande risco aquele tratado internacional da OTAN, né, de como ficaria a Europa e os Estados Unidos diante uma guerra de Israel contra um dos seus membros. A outra grande possibilidade de risco seria o engajamento do Irã, porque ele é uma potência nacional com capacidade econômica que tem resistido aí às sanções, permitindo a eles, inclusive, desenvolver tecnologias bastante avançadas de guerra. Vamos torcer para que isso seja apenas uma ameaça e que Israel, tentando eliminar o Hamas, encontre uma saída que justifique uma legitimidade de apoio internacional sem que outros se envolvam no conflito, tornando a situação muito mais mortífera, muito mais preocupante do aquecimento dessa guerra, engajando cada vez mais atores. Muito bem, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Muito obrigada, professor, pelas suas explicações. Eu agradeço também, bom trabalho, bom domingo.